Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade à programação do estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, aqui na Green Zone, na COP30, iniciamos agora o terceiro painel do dia, que será realizado em parceria com a UNALE, a Assembleia Legislativa da Paraíba e a Assembleia Legislativa do Paraná. O tema deste painel é Impactos das Mudanças Climáticas sobre os povos do semiárido brasileiro. Um assunto urgente que envolve segurança hídrica, justiça climática, produção de alimentos, vulnerabilidade social e estratégias de adaptação em uma das regiões mais sensíveis do país. Para compor o dispositivo deste painel, convidamos o deputado Chió, do Partido Rede Sustentabilidade, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Paraíba e pesquisador da Embrapa, que irá liderar este painel. Convidamos o deputado Anibele Neto, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, líder do MDB na Casa, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e vice-presidente da Comissão de Turismo. Convidamos também Suzana Aguiar, agricultora e representante da Associação Rede Borborema de Agroecologia da Paraíba, liderança que atua diretamente na convivência com o semiárido. Salva de palmas a todos. Passo a palavra para o deputado Chió. Meu bom dia para todo mundo, uma satisfação enorme estar aqui em Belém. Primeiro, agradecer à Alepa pela acolhida, dizer que o estado de vocês é belíssimo, que a cidade de vocês é muito bonita e que o povo é muito acolhedor. E agradeço demais, já me deliciei muito, com muito açaí, muito tacacá, maniçoba. Eu estou me realizando aqui e eu acho que vou voltar com uns 5 quilos a mais para a Paraíba, de onde eu sou. Eu sou o deputado estadual Chió, sou também pesquisador da Embrapa, eu sou filho de agricultores lá do semiárido e eu queria trazer para aqui, para vocês, um pouco do que é o semiárido, do que é a Caatinga. A gente está na exuberância da Amazônia, do seu povo, mas as mudanças climáticas têm impactado demais os agricultores e agricultoras, as pessoas e os povos do semiárido. E eu pedi só para vocês mostrassem um mapa do que representa o semiárido. Aqui um pouco do mapa do Nordeste. E o semiárido, que é onde está a Caatinga, ela é um bioma 100% brasileiro, é o único bioma 100% brasileiro. A Amazônia, ela está no Brasil, está na Colômbia, está nas Guianas, está em outros países. Mas a Caatinga, que é o nosso semiárido, que a gente vai projetar um pouco, ela é um bioma que é 100% brasileiro, está aqui no Ceará, no Piauí, Bahia. É uma região muito vasta e também muito diversa. E para o próximo slide, para vocês conhecerem um pouco do que representa esse bioma. Olha só o que é o nosso semiárido. Isso aqui é uma cidade chamada Algodão de Jandaíra, que é a cidade que menos choveu nos últimos 20 anos lá na Paraíba. Choveu apenas 374 milímetros por ano. É basicamente uma só chuva que chove aqui em Belém, corresponde a tudo que chove o ano inteiro. E isso impacta severamente na vida de quem mora aqui numa região como essa. Essa é a região da Caatinga, uma cidade chamada Algodão de Jandaíra. Isso impacta na alimentação das pessoas, na alimentação dos animais e praticamente, eu queria que mostrasse aqui, um dos trabalhos que a gente desenvolveu enquanto Embrapa foi foi esse trabalho aqui de plantio de algodão. Olha só o que ocorreu
praticamente não produziu nada, porque esse agricultor, na terra dele, choveu menos ainda. Choveu 140 milímetros. 140 milímetros. E só para vocês entenderem o que é a caatinga, mostra, aqui é um pouco do que é a nossa caatinga, né? São as plantas que habitam lá. Isso é época seca, macambira, xique-xique, muitos cactos, né? Eu acho bonito também, tem a beleza da caatinga, mas não é fácil viver num ambiente onde a evaporação supera em muito a quantidade de água que cai no solo, né? Então, essa é a realidade que mora aí. E o semiárido tem uma particularidade que mora muita gente mora e vive nessa região, e é muito difícil morar e viver num canto que chove muito pouco, Essa é a realidade muito clara. E eu queria falar um pouco. Pode passar. E esse é um dos açudes. Isso é um dos açudes, aí. Tô lá bem pequenininho lá, dentro de um açude lá que secou, e a possibilidade de chover só daqui a uns 4 a 5 meses, né? Essa é a realidade de uma das regiões mais secas e que são impactadas severamente pelas mudanças climáticas. Eu queria, só para ter uma ideia para vocês, o que é que representa isso. A seca sempre teve no Nordeste. A gente sempre conviveu com períodos de seca. Todo ano tem seca. Só que com as mudanças climáticas, nos últimos anos, o impacto tem sido muito maior para as pessoas. A temperatura tem sido muito mais alta para as comunidades. A evaporação é muito maior. E onde tinha água que durava 2, 3, 4, 5 meses, hoje praticamente chove e com uma semana de sol já seca e o açude fica desse jeito aí, sem uma gota d'água. E isso é muito problemático para uma região que mora mais de 4 milhões de agricultores, né? Então eu vou passar aqui, depois eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem saber mais de como é a vida, como é viver lá no semiárido. Já a gente vai falar um pouco, dialogar um pouco aqui com o deputado lá do Paraná, que também tem sofrido com os impactos, mas eu vou passar agora a palavra para uma agricultora que mora e vive lá no semiárido, que sobrevive, e ela vai mostrar um pouco de como é que é viver lá e o que é que os agricultores têm feito para sobreviver nesse ambiente tão inóspito. Mas mesmo nesse ambiente difícil, tem vida pulsante, tem gente sobrevivendo e tem muitas experiências bonitas também que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Eu vou passar agora para a Suzana Aguiar, que é agricultora e uma das experientes agricultoras já, apesar de jovem, que consegue viver numa região que chove menos de 300 milímetros por ano. Obrigado a vocês pela atenção e uma ótima COP para todo mundo. Saudações agroecológicas, eu sou a Suzana Aguiar, sou filha, neta e bisneta de agricultores familiares, venho lá da Paraíba, no município de Remígio, estou enquanto secretária executiva da Rede Borborema de Agroecologia, que é uma associação que trabalha com agricultores e agricultoras na Paraíba. A gente tem atuação com algodão em consórcios agroalimentares e pelas imagens, primeiro vocês devem pensar como esse povo vive lá, e a gente vive. E a gente luta diariamente para preservar o nosso bioma, que é a caatinga, para preservar os nossos saberes, a ancestralidade, mas principalmente produzir alimento. Eu acredito muito que cada um de vocês hoje, pelo menos, fez uma alimentação. Então é isso que a gente fala da agricultura, dos agricultores familiares, que somos nós que alimentamos o país, já que a população brasileira, principalmente a alimentação, vem da agricultura familiar. E quando a gente fala de semiárido, a gente já pensa que a questão de chuva, isso impede com que essas famílias produzam, mas é o contrário. A gente sempre fala, né, Xó, que no povo nordestino somos um povo muito resistente, muito resiliente, e a gente aprende desde que nasce a celebrar a chuva. Então
Então, eu estou aqui desde domingo e eu vi a chuva desde domingo aqui, eu fiquei paralisada, admirando. E eu fiquei assim, que bênção, né, a chuva. Então, pra gente, a gente valorizar também, né, gente? O que para um pode ser algo que atrapalhe, mas para o outro é algo que a gente celebra. Então, quando chove lá, a gente fala, né, Xó? A gente para o que está fazendo, fica lá na varanda, a família toda reunindo, celebrando a chuva. Porque a chuva literalmente é vida. E a gente traz um fato que é tão importante, já que a gente está no ambiente público, né? Ainda mais falando de legislação, da questão do Pará, mas também de todo o país. O quanto as mudanças climáticas nos afetam. Vocês estão tudo se abanando aí, né? Estão achando que já está quente. Agora imagina para o agricultor, para a agricultora, que não tem ar-condicionado no roçado. No roçado não tem ar-condicionado. Então a gente está lá produzindo alimento para a gente, mas também para a mesa do brasileiro. A gente está lá preservando, a gente está lá mantendo a nossa vida, né, Xó? E é tão importante ambientes como esse, que celebram e que dá voz a agricultores e agricultoras, mas também que diariamente a gente possa ir atrás e lutar justamente pela questão de políticas públicas que são cruciais, né? Como, por exemplo, questão de PAA, de PENAI, que são programas voltados para a agricultura familiar. Então, que a gente possa também, né, nesse momento, pensar muito nossas atitudes e cobrar dos nossos governantes, mas também, enquanto cidadão, a gente buscar diariamente fazer com que a nossa permanência aqui na terra seja mais agradável. Então, cada açãozinha, por mais pequena que seja, por mais às vezes vai escovar o dente, fecha a torneira, parece aquela conversa antiga, mas que faz toda a diferença. Aquela questão de separar os resíduos, de valorizar a comunidade. Vocês sabem quais são os projetos que tem na comunidade de vocês? Às vezes a gente espera tanto só dos engravatados, mas a gente esquece também que a gente pode amenizar a nossa vida. E quando a gente faz para a gente está também contribuindo para o planeta. E eu ouvi muito, a mensagem que eu levo aqui do Pará, dessa COP, é que a resposta somos nós. E nós temos esse papel de ser um movimento vivo em prol não só da Amazônia, mas também de todos os biomas. Obrigado, Suzana. Deixa eu apresentar aqui esse vestido que Suzana está vestindo. Foi ela que produziu, ela plantou o algodão, depois vendeu para uma empresa, a empresa fez a roupa e ela está vestida com a roupa do algodão que ela produziu. E isso é muito bacana. Parabéns, viu, Suzana, pela contribuição. Esse é um algodão colorido, não sei se vocês já ouviram falar. Esse algodão, as plumas dele já saem coloridas. Esse é um algodão lá da Paraíba e é produzido sem nenhum tipo de agrotóxico. É algodão orgânico, agroecológico e Suzana é uma das produtoras lá na região, mesmo nesse ambiente ultra seco, eles estão produzindo e vestindo, né, com qualidade muita gente no Brasil. O tênis também é feito com fibras de algodão orgânico lá do semiárido. Eu quero também aqui contribuir. Esse tênis tem uma história muito bacana. Eu vou contar, vou fazer um merchan do tênis. Esse tênis tem a ver com o semiárido, com essa região, e tem a ver com a Amazônia também. Com a Amazônia. Deixa eu mostrar aqui. O cadastro é feito com fibras de algodão. E esse algodão é produzido aí, nesse ambiente. E o solado é borracha. E é borracha produzida na reserva Chico Mendes, na Amazônia brasileira. Então, e o couro vem lá do Rio Grande do Sul. Então é um tênis que tem várias pecinhas, uma peça lá do Sul, outra peça do Nordeste, outra peça da Amazônia, e fabrica aí esse tênis, que inclusive é bem famoso aí, e ajuda também muitos agricultores a sobreviver. Tem uma história muito bacana aí, e Suzana é uma dessas agricultoras que produzem isso e merece todo o nosso respeito. Obrigado a vocês, mas eu queria passar aqui também a palavra aqui para ter outras visões também, né? A gente está falando do semiárido, onde as mudanças climáticas têm impactado demais a gente, mas eu quero passar para o deputado Anibele, né? E Anibele também vem com a experiência lá
do Paraná também. Vocês viram recentemente que uma cidade inteira foi devastada por um tufão, um tornado, que destruiu praticamente 90% da cidade. 6 pessoas morreram, né? Eu não estou dizendo que antes das mudanças climáticas não existia tornados, existiam, mas hoje a possibilidade de ter tornados aumentou cada vez mais. A possibilidade de ter mais seca, de ser secas mais severas, aumentou cada vez mais. Esse é o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas, e eu quero passar para o deputado lá do Paraná, que vem trazer sua experiência também para aqui para a gente. Obrigado. Obrigado, deputado. Saudando a nossa agricultora Suzana, saúdo todas as mulheres. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Confesso que não conheço a realidade da Caatinga. Primeira vez que eu coloquei meus pés na região norte do Brasil. Nasci no Paraná, me criei. Tenho orgulho da minha caminhada, ter feito estágio obrigatório na Embrapa. Sou um médico veterinário, deputado de 4º mandato, presidente da Comissão da Agricultura. E ontem fui provocado pela Rebeca e pelo presidente da Assembleia Legislativa, da Lapa, para que pudesse colaborar nesse painel. Quero, primeiro, dizer da visão que estou tendo de dentro de Belém do Pará. O Brasil, senhoras e senhores, é um país continental. A realidade do Sul é completamente diferente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. E o que colocam para nós desta COP, na maioria das vezes não é verdade. O presidente da Assembleia nos brindou com a oportunidade de conhecer todo o legado que o governo federal, em parceria com o governo estadual, com o governo municipal, fizeram para Belém. Todos os problemas serão resolvidos? Logicamente que não. Mas, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar sem medo de errar. Belém, após a COP, será uma cidade muito mais acolhedora, uma cidade que terá muito mais condições de receber turista e não resta nenhuma dúvida que a mola positiva da economia, ela vai acontecer. Veja, nós tivemos sim um tornado no dia 7 de novembro no estado do Paraná. Quem dos senhores e das senhoras que ouviram falar do tornado em Rio Bonito do Iguaçu? Levante a mão, por favor. Que bom. Algo diferente. Esse tornado de categoria F4, para os senhores terem ideia, deputado, são ventos na casa de 300 km/h. Nós vemos os vídeos, é algo horripilante. 90% da cidade foi completamente destruída. E graças a Deus, a Igreja Matriz se manteve em pé, abrigando muitas e muitas pessoas. A região rural do município foi afetada, mas não tanto. E o fato é que o povo paranaense e o povo brasileiro é um povo que não se entrega. E fizemos sim um movimento muito forte, liderado pelo nosso governador Ratinho Júnior. Quero aqui citar algumas situações que foram feitas de pronto para que pudéssemos diminuir o sofrimento das famílias. Como aqui foi falado, 6 mortos, cerca de 600 feridos, 90% da cidade destruída. O governador imediatamente decreta estado de calamidade pública e a Assembleia Legislativa se reúne num domingo para oficializar isso. Além disso, mudar o fundo de calamidade para que cada família, senhoras e senhores, pudesse receber direto, não fundo a fundo, mas fundo ao CPF, R$50 mil para começar a reconstrução da sua vida. Além disso, todos os poderes do Paraná doaram recursos para esse fundo de calamidade. Não só isso, o governo, junto com a Assembleia, destinou R$1.000 para cada família durante 6 meses para que ela possa retornar. O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu disse: meu povo, não abandone a nossa cidade. Portanto, é um momento muito difícil e quero acreditar, com a ajuda
de todos, mas a proteção divina, esse município vai crescer, vai dar a volta por cima, porque as dificuldades são vindas para quem pode carregar. E nós, no Paraná, daqui a algum tempo, vamos relembrar dessa tragédia, respeitando aqueles que morreram, que os entes que perderam da família, como algo do passado. Como hoje todos nós relembramos aquela tragédia que foi o Covid, né? Quando vários entes familiares acabaram morrendo, o mundo não estava preparado para isso. Uns dizem que é problema ambiental, outros não. Lá no Paraná já tiveram sim vários tornados. Inclusive numa reportagem, Rebeca, falaram que o Paraná só perde para os Estados Unidos na possibilidade de ter tornado. Porque vem a frente úmida da Amazônia, encontra com a frente fria do sul e encontra-se, começam a fazer movimento das nuvens e faz o tornado. Mas faz parte dos desafios da vida. Quero dizer de algumas leis que fizemos no estado do Paraná, que pode valorizar o meio ambiente, promover a conscientização, promover oportunidades para que as escolas, os entes públicos e privados possam trabalhar para valorizar a importância de tudo o que foi falado pela Suzana, para que nós possamos ter um mundo melhor. Reciclagem. Curitiba é conhecida com a capital ecológica, tem uma musiquinha que diz assim, e que as crianças desde pequeno aprendem: lixo que não é lixo não vai para o lixo. Separe, recicle, valorize. Existem em algumas cidades uma lei chamada Feira Verde. O que é isso? Aonde a população, ela junta toda aquela cacarada que tem em casa, papelão, plástico, garrafa PET, tudo aquilo que é um entulho e que muitas vezes vai piorar o meio ambiente, e vai na praça pública e troca por frutas e por legumes, sem gastar nada. Ela recebe um voucher e vai lá e troca. Isso faz com que as pessoas tenham uma vontade maior de fazer a reciclagem, porque elas têm um retorno imediato. Então são práticas que são ensinadas às nossas crianças desde pequeno, para que elas tenham essa condição de muitas vezes puxar a orelha do pai, puxar a orelha da mãe, para que faça a coisa correta. Eu fiz uma lei em 2018, a Lei Junho Verde, 19.502, conscientização ambiental, em virtude do 5/6, Dia Mundial do Meio Ambiente, data constituída pela Organização das Nações Unidas, que é a entidade que está promovendo essa COP30, junto com o governo do estado e o governo federal. O Paraná, senhoras e senhores, ao contrário do Pará, tem a Mata Atlântica, mas mais de 90% da nossa Mata Atlântica, ela foi retirada. Nos resta muito pouco. E nós temos, enquanto agricultores, enquanto ambientalista, enquanto sociedade civil organizada, uma responsabilidade de preservar. E aqui eu trago alguns dados demonstrando que a conscientização, ela efetivamente aconteceu. E o Paraná, na maioria da sua população, fez o dever de casa, cumpriu aquilo que queríamos, que nos propusemos a fazer. A nova edição do relatório anual do desmatamento, a RAD, no Brasil, divulgado pelo MAP Biomas, uma iniciativa multi-institucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia, apontou a redução de 64,9% do desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Paraná. De acordo com o material, a área de supressão vegetal do bioma diminuiu de 1.230 hectares em 2023 para 432 hectares em 2024. O número corrobora a pesquisa divulgada na terça-feira pela Fundação SOS Mata Atlântica. Em 4 anos, de 2021 a 2024, a queda foi de 95%. O Paraná reduziu em 95,2% o desmatamento da Mata Atlântica nos últimos 4 anos. Isso é motivo de orgulho. O Paraná também foi destaque em ESG ODS. Ficou em 3º lugar na avaliação geral da ODS, em 2º no tema, obtendo nota 94,5 no componente ambiental.
Entre os motivos elencados para sucesso ambiental no Paraná, ampliação da área verde, rigor do combate ao desmatamento ilegal, cuidados com a água e com a fauna, além da reciclagem, coleta seletiva e destino correto dos resíduos sólidos. O Paraná possui um programa chamado Paraná Sustentável, em foco a destinação de resíduos, recuperação de solos, uso racional da água e gestão da biodiversidade. Enfim, é uma realidade, meus amigos, completamente diferente do que vocês têm aqui. Só que lá, muito das nossas matas foram cortadas. E o nosso agricultor é o que mais defende o meio ambiente, porque ele preserva as nascentes, ele preserva a mata em torno das nascentes, porque ele sabe que se não tiver água, ele não consegue viver, ele não consegue, com o suor do seu corpo, sustentar a sua família e trabalhar nas diversas áreas da agropecuária para poder conseguir auferir o lucro e sustentar a sua família. É uma realidade diferente. Mas esse é o sentimento que nós temos. Tenho a convicção que essa consciência em vocês, nessa região, ela já existe. Existem poucas pessoas que fazem um desmatamento e nós temos que combatê-la, porque, como falou o deputado, essas crises, essa questão ambiental, ela provoca uma série de situações muito ruins. O fato concreto que no mês de setembro, no estado do Paraná, que começa a primavera, é para começar a chover. Esse ano não aconteceu isso. Começou a chover em novembro, 60 dias depois. E foi um sacrifício muito grande conseguir sobreviver, principalmente a agropecuária, nesses 60 dias. Portanto, eu corroboro com aqueles que dizem que a questão ambiental, ela está já causando problemas, estragos. Se nós não mudarmos, serão irreparáveis. Por isso, é uma satisfação estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de me apresentar aos senhores e às senhoras. Me coloco à disposição daqueles que quiserem fazer uma pergunta. Parabéns a Belém, parabéns ao Pará, parabéns ao Brasil, parabéns à ONU por esse grandioso evento. E o legado que vai ficar para essa região, sem sombra de dúvida, será motivo de orgulho a todos. Que Deus abençoe e muito obrigado. Muito obrigado, deputado. A gente fica aqui à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao deputado, a mim e a Suzana, fica à vontade. Alguém teria? Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui. Me chamo Walter Antunes, moro em Manaus, sou assessor de um deputado, Sinésio Campos, que justamente trabalha nessa pauta. Aliás, em várias pautas nós trabalhamos a questão do resíduo sólido dentro do parlamento, a questão da agricultura familiar, onde a gente entende que o produtor rural é o principal de tudo. Mas nós sabemos que essa questão das mudanças climáticas está realmente comprometendo o nosso país. E essas vertentes que a gente vê de norte a sul, que são diferenciadas, nós temos que entender as peculiaridades e trabalhar em cima delas, né? Positiva a sua posição com relação à questão dessa situação da legislação, com relação à questão da preservação. Nós lá trabalhamos com 80% da floresta, né, para que fique intacta. E eu, como engenheiro florestal, tenho um maior compromisso dentro do Estado, um dos engenheiros, né, para que isso a gente continue trabalhando. Trabalhamos muito a sociobiodiversidade, trabalhamos muito a questão do agroextrativismo e valorizamos principalmente a questão da verticalização dos produtos da floresta. Fiquei feliz em saber que o tênis, realmente a borracha vem de onde você falou. Nós temos também muita borracha, né? Nós temos açaí, temos o cupuaçu, temos muito peixe, pirarucu, enfim, trabalhamos muito essa questão das políticas públicas. Eu acho muito importante essa transversalidade, porque mostra para todo o povo aqui que realmente são coisas não diferentes, mas situações que realmente colocam. Eu tive a oportunidade de ir no Nordeste, onde aprendi um pouco também com o babaçu, e para quem não sabe também, além de tudo que nós temos lá, nós temos o babaçu também, que agora estamos trabalhando essa questão da produção e verticalização dos produtos e óleos essenciais da Amazônia. Fico muito feliz
de estar aqui no estado do Pará. Tenho um parente aqui, estou muito orgulhoso de estar vendo de novo meus primos, meus tios, meus parentes aqui. E muito, muito bom esse painel. Gostaria que você enfatizasse um pouco com relação a essa questão da legislação, que realmente acaba que quando você preserva, há um impacto realmente muito relevante dentro do estado e do país também. Muito obrigado. Walter, eu costumo dizer que um deputado, ele tem, até chegar a deputado, ele tem a história de vida dele. E automaticamente você se identifica com algumas bandeiras. Saúde, educação, meio ambiente, geração de emprego, turismo. E ao longo dessa caminhada, você aprende muitas coisas. Eu tenho orgulho de ter sido o autor de uma emenda à Constituição estadual. E aqui quero dar a dica para os meus colegas. O que acontecia? Existia uma calamidade como essa que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, e os municípios, que é um município pobre, e os municípios em torno queriam ajudar, os prefeitos se sentiam provocados no sentido de colaborar com o vizinho. E levavam um maquinário para ajudar. O Tribunal de Contas ferrava o município que tirava a sua pá carregadeira, a sua reta escavadeira, o seu caminhão, o seu rolo, para ajudar o município. Muito bem. Eu peguei e fiz uma emenda à Constituição garantindo que, entendo um estado de calamidade, entendo uma condição diferenciada, todos os municípios em torno podem colaborar com o maquinário sem sofrer sanção do Tribunal de Contas. É uma coisa simples, é uma coisa lógica, é uma coisa que qualquer pessoa de bom senso faria, mas às vezes, senhoras e senhores, a legislação é um pouco burra, é um pouco cega, e aí nós temos sim que em situações que acontecem, ter a sensibilidade, ter a capacidade de fazer algo que possa ajudar neste momento de desespero. Você imagina o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu dizendo: não abandonem a nossa cidade, precisa de ajuda de todo mundo. Eu, por exemplo, fiz um projeto de lei para que todas as madeiras apreendidas ilegalmente, clandestinamente, fossem doadas para o município. É uma atitude simples que às vezes resolve o problema de muita gente. Portanto, a pessoa, para estar na política, ela tem que ter primeiro o espírito público, a vontade de ajudar o próximo. Porque o dia que você perde esta capacidade de querer ajudar o próximo, a capacidade de se indignar, é a hora de você voltar para casa. Portanto, existem ferramentas, respondendo à tua pergunta, ferramentas como eu fiz nessa questão da emenda à Constituição, que pode efetivamente ajudar a diminuir a dor num momento como esse. E assim deve ser. Você copiar alguma coisa que deu certo num estado não é vergonha, é humildade, é reconhecer a grandeza e poder proporcionar para o seu povo essa condição, tá bom? Temos mais alguma pergunta? Mais alguém? Bom dia a todos, eu sou a Karen. Venho lá da Grande São Paulo, região metropolitana, município de Ribeirão Pires, e o que o deputado falou é uma verdade. O que estavam dizendo para a gente da COP lá no Sul e Sudeste não corresponde à realidade, gente. De fato, exatamente. Eu já tenho alguns parceiros que estão aqui, a gente já está combinando para sexta-feira que vem um painel lá na nossa região do Grande ABC Paulista, para a gente contar a verdade para a região, porque de fato o que foi dito lá, eu tenho alguns amigos técnicos que queriam ter vindo e não vieram pelo que foi dito. Os preços estão exorbitantes, não vai ter hospedagem, o calor, isso e aquilo. Eu peguei férias, não vim institucionalmente, eu sou funcionária pública, e falei, eu vou lá que eu quero ver isso de perto. E ainda bem que eu tomei essa decisão. O governo federal está de parabéns pela iniciativa de ter trazido a COP para cá. O povo de Belém está de parabéns pela acolhida, agradeço demais.
Tá tudo, a organização está linda, lógico que existem problemas, como sempre irão existir, porque se trata de pessoas e não somos e nunca seremos perfeitos, sempre haverá problemas. E esse é o desafio, né? É o desafio das novas gerações, a gente que está aqui na produção agora e dos futuros que virão. Eu queria fazer uma pergunta, a Ângela, né? Suzana, desculpa. Suzana, você falou, deu uma explanação, né, da sua região, que vocês produzem algodão. Eu queria entender um pouco melhor como que funciona a questão da produção sem água, a questão da irrigação, como que vocês trabalham isso e como que funciona um pouquinho dessa cadeia. Obrigado, gente. Como é que você se chama? Como? Karen? Sim. Então, gente, é uma curiosidade, né, quando a gente fala que esse algodão aqui é produzido lá na minha região e vocês viram nas imagens que é bem seca, é a primeira pergunta que o pessoal faz. É possível ter produção no semiárido sem água? Como é que vocês fazem? E a gente tem a questão, a gente não utiliza irrigação. A gente lá tem os saberes dos nossos agricultores, assim como cada região tem os seus saberes ancestrais, né? E a gente também tem parcerias com instituições como a Embrapa Algodão, que tem sede em Campina Grande, que fica a 30 quilômetros da minha cidade. E a gente produz algodão em consórcios agroalimentares, que é algodão com feijão, com milho, girassol, gergelim, batata doce. E a gente não utiliza irrigação, a gente espera a chuva. E aí é onde entra a questão das estratégias, que é saber qual variedade que se adapta melhor à região. E a gente fala muito em plantar no rastro da chuva. Então, assim que chove, os agricultores e agricultoras já preparam o solo. Isso é esperteza, isso é ancestralidade que já está enraizada em cada agricultor. Eu já sou a 5ª geração de agricultores familiares, então a gente já sabe quando está na época de plantio e a gente vai preparar o solo e fazer a semente. A gente fala também a questão das sementes da paixão. Cada agricultor, a minha família é guardião de semente, então a gente sabe qual é a semente que planta primeiro. E é isso que a gente tem que voltar muito, olhar para o passado, para que a gente possa construir um presente e um futuro com mais soberania alimentar. Então lá a gente tem essa questão de não plantar, não tem irrigação, mas a gente planta no rastro da chuva, então a gente sabe qual é a época. Planta primeiro o milho, planta primeiro o feijão macaça, para depois plantar o algodão, depois plantar as outras culturas, e é isso a gente vai se adaptando com a natureza. A gente fala que a natureza ela é professora. Então, é lógico que com as mudanças climáticas isso tem afetado muito a nossa produção. Mas cada agricultor, é tanto que o semiárido é gigante. Lá na minha região, uma cidade ciclo vizinha já tem um ciclo diferente da minha região. Então, cada um vai saber o período de plantar. Então, a variedade, parcerias com instituições como o Embrapa, para que a gente possa ter, por exemplo, a variedade de algodão dessa minha roupa é uma BRS Rubi. Então, a gente já sabe que ela é adaptada à nossa região, a questão de milímetros. E o algodão, a região lá do Nordeste é uma grande produtora de algodão desde os anos 80. Então, a gente tem essa questão do algodão muito enraizado. Então, o algodão ele é muito resistente. E ele, por incrível que pareça, ele precisa cerca de 500 milímetros de chuva para produzir. Só que lá, com 300 milímetros, 200 milímetros, as famílias conseguem produzir. Então, a gente fala lá que o algodão, gente, é o nosso 13º. Que nessa época eu estou aqui agora, mas quando eu chegar eu estou com o meu roçado todo para colher algodão. A gente fala que o algodão é o 13º. E é justamente onde as famílias produzem tudo em consórcio, vai saindo o feijão, vai saindo o milho, porque lá a gente não trabalha com sementes transgênicas, né? Então a gente vai respeitando todo o ciclo daquela cultura. Então eu convido vocês a dar um Google, a usar a tecnologia, além dessas imagens que a gente, de primeira, a gente dá uma assustada, né? Mas saber que lá no semiárido a vida pulsa e é no semiárido que o povo resiste e luta. Só para complementar a fala da Taidá. A fala da Kai, né? Eu fiz algumas postagens na minha rede social antes de vir para Belém, antes de vir para cá. Eu estou me preparando para ir para a Copa. Inclusive, fui visitar algumas comunidades, ver os impactos que as mudanças climáticas estão gerando no meu entorno, na região onde a gente mora.
E aí, claro que a gente vê sempre pessoas comentando: mas, deputado, a COP tá uma bagunça. O cara botou assim: a COP tá uma bagunça, o que é que o senhor vai fazer lá? E aí você vê, isso é uma visão do que as pessoas, né? O que no ambiente da desinformação e do fake news, como as pessoas deturpam uma beleza que vocês estão fazendo aqui. E quando a gente chega aqui, a gente vê, né, com muita felicidade, com muita alegria, tudo que vocês têm construído com muito carinho, né? O povo do Pará se preparou para receber a gente. O povo do Pará se preparou para fazer essa COP. Eu fui para a COP de Madrid, a COP 25, há uns 4 anos atrás, em 2019. E eu digo com toda certeza, COP como essa aqui, eu duvido que o mundo tenha feito, viu? Parabéns a vocês. E ao mesmo tempo que parabenizo, eu digo que aumenta a responsabilidade de todos vocês aqui. Quem é do Pará aqui, levanta a mão. Ei, viva o Pará! Quem é do Remo? Quem é do Papão? Mas assim, aumenta muito a responsabilidade de vocês paraenses, né, para que a gente possa preservar a nossa Amazônia. Eu trouxe um problema lá do semiárido, mas é preservando a Amazônia que vocês vão ajudar a gente lá. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos rios flutuantes. Alguém de vocês já ouviram falar? É daqui da Amazônia que saem rios flutuantes e irrigam as nossas águas, por exemplo, lá no semiárido. Quanto mais preservar o bioma amazônico, mais chega chuva para a gente lá na região do semiárido da Caatinga. Então, a responsabilidade de vocês também vai ser muito grande para ajudar, porque na verdade todo mundo está interdependente um do outro. Não existe um melhorando lá na região do Paraná, eu no semiárido, vocês aqui na Amazônia. Ou todo mundo está junto, ou ninguém se salva. E eu vejo que depois dessa COP, o paraense vai estar muito mais antenado e querendo um mundo melhor. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui e, mais uma vez, eu quero agradecer ao pessoal da Alepa. Mas ainda tem perguntas ainda? Vamos fazer a última pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A minha pergunta é o seguinte: nós sabemos que somos responsáveis, a maioria das vezes, pelo desmatamento e outras coisas sobre o meio ambiente. Mas a minha pergunta é a seguinte: eu queria saber, vocês, principalmente são políticos, o que vocês poderiam fazer para nos ajudar nesse combate em relação à segurança e à fiscalização no nosso meio ambiente, tipo Amazônia, até aqui no estado do Pará, em nossas regiões de matas e tudo? Seu Isaías, e o senhor tem toda a razão. E eu acho que esse debate sobre diminuir o desmatamento passa pela política. É a política que ajuda a ter mais concurso, por exemplo, ao IBAMA. Tem que ter mais concurso público para os órgãos de fiscalização. Tem que ter mais educação ambiental. Tem que ter mais recursos para que a gente possa fazer com que o homem que está na floresta consiga sobreviver sem precisar desmatar. Para quem está na Caatinga possa sobreviver sem precisar desmatar. Mas a gente também... Eu queria compartilhar também com vocês que a gente também nas assembleias, lá onde a gente constrói as leis, a gente também sofre muito também. Tem muitas dificuldades para aprovar leis que protejam o meio ambiente. A floresta da Mata Atlântica, ela tem menos de 10% do que ela tinha antes. Já se desmatou muito a Mata Atlântica, porque ela fica no nosso litoral. Foi a primeira área que foi colonizada
Foi a primeira área que foi desmatada no nosso país, é a Mata Atlântica. E, por exemplo, eu construí um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa da Paraíba para a gente zerar o desmatamento. De hoje por diante, o projeto nosso era, de hoje por diante, zero desmatamento da Mata Atlântica. Não se pode mais desmatar a Mata Atlântica. Nós temos menos de 10%. E o que foi que aconteceu? A maioria dos deputados engavetou. Por quê? Porque tem outros interesses, existem interesses imobiliários, tem pessoas que querem desmatar para construir prédios, para construir, né, para ganhar dinheiro. Desmatar dá dinheiro para muita gente. Então é um conflito de interesses que tem, que muitas vezes nos impedem de construir projetos de leis, que nos impedem de construir políticas públicas. E aí, eu digo com toda certeza, como é que resolve isso? É o ano que vem. É o ano que vem na urna. 2026 é amanhã. Olhem se a pessoa que você vai clicar lá e apertar o verdinho, o plim-plim na hora da urna, defende o meio ambiente. Olha se aquela pessoa está antenada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, se aquela pessoa defende os valores que eu defendo. É nesse momento que a gente tem que fazer, porque não adianta pode fazer 50 COPs, se a gente não tiver políticos comprometidos com os ideais que a gente defende, que proteja, que queira resolver o problema de projetos de lei que incentive a reciclagem, a reutilização de materiais, né, a destinação legal do lixo, ao desmatamento zero, né, políticos que só pensam na questão financeira, somente em ganhar dinheiro, não servem para a gente preservar o meio ambiente. Então, para mim, seu Isaías, o ano que vem, 2026, é o momento certo de ter políticos e pessoas que sejam comprometidas com o que a gente defende. Porque, na realidade, o nosso voto é um voto sério, né? A gente imagina que é sério em cada candidato. Porém, os candidatos, eles precisam também olhar para o nosso lado. Esquecer mais o lado do dinheiro, da ganância. Desculpa eu estar falando o que acontece, não estou colocando vocês no meio disso, mas é uma questão que todos nós sabemos. E eu acredito que se vocês se reunissem em torno de 100 ou 200, se fosse necessário, sem entrar no meio do que acontece no Brasil, eu acho que nós teríamos uma Amazônia melhor, um Brasil melhor e um Pará melhor. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. Vou querer fazer alguma consideração final? Não? Então, ok. Para encaminhar, finalizando esse painel, acho que o que o senhor veio aqui, parabéns para o senhor por ter atitude, de dar a cara, de cobrar. O eleitor tem uma responsabilidade muito grande. Você não pode, na hora do voto, achar que você vai escolher o mais bonito, ou aquele que faz isso ou aquilo erradamente, achar que você vai resolver o teu problema. E daí, só na próxima. Então, as pessoas que participam tornam-se formadores de opinião. A pior coisa para um político é uma pessoa chegar para ele e falar: eu votei em você e você é uma decepção. Isso é uma coisa, é algo que acaba com a história de um político. Então, as pessoas têm que acreditar, apesar das dificuldades. Veja, a menina aqui lá de São Paulo, ela falou: ó, estão falando só mal da COP. Quem veio aqui, como eu, tem uma visão completamente diferente. E vou enfrentar aqueles que querem fazer uma narrativa desconstruindo como tudo é ruim. Tem uma moça lá, ontem no Paraná, estava rodando um vídeo de uma mulher aqui com um alagamento, dizendo: olha aí, não tá bom, não tá legal, o que faz essa COP30? Claro, como eu disse no começo, todos os problemas não serão resolvidos, mas é
uma condição muito melhor que vai ser colocada para todos. Portanto, esse sentimento, ele tem que existir. Porque apesar de todas as dificuldades, nós temos que acreditar no nosso Brasil, nós temos que acreditar no nosso Estado, nós temos que acreditar naquilo, porque a hora que você perde a vontade de tudo isso, aí você tem que repensar a tua vida. Mas gostaria de agradecer a oportunidade também de estar aqui, de poder me apresentar. Agradeço mais uma vez a Rebeca, em seu nome, toda a Assembleia Legislativa do Pará, que nos recebeu com o seu stand muito bem, me deu uma visão muito melhor, muito mais clara do que o legado que a COP30 vai deixar para toda essa região. Eu, em nome dos deputados do Paraná, nós fizemos uma carta do Paraná à COP30, aonde mesmo os meus colegas que não puderam estar aqui como eu, eles se preocupam e eles deram sugestões, ideias, para que possamos, o documento que estará sendo entregue amanhã, possamos receber esse documento, decorar esse documento, cobrar esse documento, para que as coisas efetivamente possam acontecer. Então eu gostaria de entregar para a Rebeca esse documento, para que eu possa até também registrar e poder justificar essa vinda aqui. E viva a nossa COP30. Muito obrigado. Passa a palavra agora para a nossa secretária legislativa, Rebeca Hesketh, que também fará a entrega do livro das legislações estaduais alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Boa tarde, já passamos do meio-dia. Em nome do presidente, deputado Francisco Melo Chicão, que está na terceira gestão como presidente, nós agradecemos a parceria que temos com a UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores do Legislativo. Afinal de contas, essa COP, que é a 30ª Conferência das Partes, ela fez com que o mundo conhecesse o Brasil. Nós temos no mundo 195 países, desses 195 países, 193 são Estados-membros da ONU. Esses 193 países, já que estamos na 30ª Conferência das Partes, eles se juntaram para que 17 objetivos sustentáveis, deputados, eles até 2030 minimizassem a pobreza e tentassem potencializar igualdades, mesmo nas desigualdades. Então, esta COP da Amazônia, ela fez com que o mundo conhecesse o Brasil e que o Brasil, com seus 8 bilhões e 200 mil habitantes, eles conhecessem o nosso Pará, eles conhecessem as belezas da nossa Amazônia. Somos 8.266.000 amazônidas, que estamos aqui em 12 regiões de integração e 144 estados que pulsam por mais dignidade, por mais infraestrutura, por condições de saneamento básico, de saúde, de sobrevivência, que potencializemos nosso turismo, nossa economia criativa, porque nós temos aqui milhões de microempreendedores que fazem com que o nosso agronegócio, no nosso amado Pará, faça com que importemos laranja, cacau, minérios. Isso dá dignidade. E o Brasil, conhecer o Brasil, isso é um dos objetivos maiores dessa COP da Amazônia. Então, em nome do deputado, presidente Chicão, que também agora eu os entrego, são 2.056 legislações publicadas, alinhadas aos ODS, aos 17 ODS. Nós pegamos, enquanto técnicos do nosso parlamento, as 2.056 leis até 31 de agosto, e está ali nos tokens, vocês podem baixar isso para que vocês cobrem essas leis. Aqui está alinhado todos os ODS. Então, são leis de parlamentares, de todos os poderes, porque vocês sabem que nós temos o poder executivo que executa, mas nós também temos o poder judiciário, o poder legislativo, que é linkado ao TCE, ao TCM. Nós temos o Ministério Público, Defensoria Pública. São todos os órgãos juntos que fazem com que as políticas públicas pensadas no
plano de governo eleito nas urnas, eles se viabilizem e se concretizem. Então, muito obrigado a todos que tiveram a sensibilidade de ouvir nossos parlamentares de outros estados, da Paraíba e do Paraná. Nós tivemos aqui, semana passada, a Unali, com mais 10 outros estados que estiveram aqui no nosso estande. Nós tivemos também o Senado, o Congresso Nacional, a Câmara Federal. Isso tudo pensado pelo nosso presidente para fazer com que esse estande fosse a voz do povo. Afinal de contas, o poder emana do povo e para o povo. Muito obrigado a todos.